Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal para falarmos do Flamengo, que se reapresentou nessa quarta-feira após a folga de terça e iniciou a preparação para pegar o Grêmio, o jogo domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. Ingressos esgotados, mais de 60 mil bilhetes vendidos, mais de 64 mil bilhetes emitidos, que aí tem cortesia, camarote, enfim. Mais um jogo de casa cheia do Flamengo no Maracanã. Expectativa muito boa para mais uma vitória, inclusive, do atual líder do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de agora, a gente vai mostrar mais um capítulo daquela novelinha De Onde Vem o Dinheiro do Flamengo. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Essa foi sensacional, confesso. Não sei quem pensou nessa ideia, mas foi uma ideia absurda e o Flamengo novamente fazendo dinheiro muito bem feito. E nem estou falando da venda do Matheus Gonçalves. A gente vai trazer todos os detalhes dessa venda, bastidores, porque teve clube da Europa que estava levando o jogador, trocou documentos com o Flamengo e o Flamengo, de uma maneira extremamente inteligente, conseguiu uma venda ainda melhor para um outro clube. A gente vai contar qual já já. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, ó, vai crescendo igual o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Não deixe de hypar o vídeo. Isso é importante, tá, galera? Hype o vídeo aí. Hora de falar sobre o Flamengo. O STJD marcou o julgamento de Bruno Henrique. Isso significa que a gente já sabe a partir de quando o atacante do Flamengo corre o risco de ficar até 2 anos suspenso. Esse julgamento está marcado para 4 de setembro e ele é acusado de manipulação de resultados. Teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023 para favorecer, entre outros, seus familiares. Essa questão também virou alvo de uma investigação policial, mas na esfera esportiva é o STJD quem vai decidir se ele será suspenso ou não. O risco é de punição de 2 anos, foi denunciado nos artigos 243 do CBJD e do 243A. Só para completar, é importante contar que o Bruno Henrique pode fazer sua última partida pelo Flamengo antes da punição nesse domingo, confronto contra o Grêmio no Maracanã, com todos os ingressos vendidos de forma antecipada. Você acha que o Bruno Henrique merece punição? Merece ser absolvido? O que você pensa sobre o tema? Use espaço para comentário e registre já a sua opinião, beleza? Vamos para as informações. Galera, antes de mais nada, eu quero voltar a um assunto aqui. Vocês vão se recordar, quem acompanha o canal Vene Casagrande sabe muito bem do que eu estou falando. Desde antes do Flamengo anunciar o atacante Samuel Lino, eu venho falando para vocês, essa contratação é muito boa, uma contratação extremamente interessante, é um baita jogador. Só duvidou e só não concordou comigo quem não acompanha o futebol espanhol. E eu estava acompanhando. Depois que eu entrei no SBT, tem 4 anos mais ou menos, eu me senti na obrigação de assistir a mais jogos, de acompanhar mais futebol. Que bom! Eu hoje me sinto muito mais preparado para comentar de futebol, embora tudo que eu fale, obviamente, você aí do outro lado pode não concordar, enfim, pode achar um absurdo o que eu falo, mas hoje eu falo para vocês aqui, eu garanto para vocês, eu acompanho futebol. Não tem como assistir a todos os jogos, eu sou ser humano, mas eu acompanho muito mais o futebol de perto nos últimos 4 anos. E eu tive a oportunidade de acompanhar o Samuel Lino no Atlético de Madrid, vários jogos, em vários jogos. E aí o Flamengo tentou a contratação, conseguiu a contratação, eu falei para vocês, é uma boa contratação. Na ocasião, a gente trouxe os valores, 22 milhões de euros de maneira fixa, que o Flamengo vai pagar ao Atlético de Madrid, e 3 milhões de euros em metas, através de títulos. A cada título do Flamengo, pode ser Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão, o Atlético de Madrid recebe 500 mil euros. Mas o Samuel Lino, ele precisa ter uma participação mínima de jogos na competição que o rubro-negro conquistar. E, obviamente, o teto, ou seja, o valor limite dessa bonificação é de 3 milhões de euros. Pode chegar a 25 milhões de euros, eu acho que vai chegar, porque essa meta é durante o período que ele vestir a camisa do Flamengo. Vamos lá, 25 milhões de euros. Gente, esse jogador ele vai valer muito mais daqui a 3 anos. Muito mais. O valor foi até baixo que o Flamengo pagou. O Felipe Luiz falou isso na última entrevista coletiva, ele falou, eu não acho justo não. Acho que o Flamengo pagou
muito pouco, inclusive. Eu acho que ele vale o dobro, ou até mesmo o triplo. E assim, não sei se ele vale o triplo ou o dobro, mas esse valor aqui foi muito bem pago. E o começo dele com a camisa do Flamengo é meteórico, gente. É absurdo. Ah, mas ele não está fazendo gol. Beleza, contra o Vitória ele meteu 2, deu 3 assistências. Gente, ele não é jogador atacante de fazer gol. Ele é jogador de construir jogadas para ter o gol. E é isso que ele faz com e sem a bola. A pergunta que eu quero fazer para vocês, você aí do outro lado, que era contra a chegada dele, que achava um absurdo o valor que o Flamengo estava pagando, você ainda acha um absurdo? Assim, com todo respeito ao Paulo Nunes, ex-jogador, hoje comentarista de Sport TV, na ocasião, quando ele chegou ao Flamengo, ele chegou a dizer que o Samuel Lino é um cuiabano do Botafogo melhorado. Achei até um desrespeito com o cuiabano, soou pejorativo com o cuiabano, mas enfim, isso é uma opinião minha. Eu discordo totalmente do meu companheiro de jornalismo, porque não, ele não é o cuiabano melhorado, ele é muito melhor que o cuiabano nem joga de atacante, eventualmente ele faz essa função, o cuiabano é lateral de origem, e o Samuel Lino ele joga muita bola, gente. Ele tem potencial para ser um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, se não o melhor, ganhar prêmio de melhor jogador de campeonato brasileiro. Ele joga muita bola. E aí, vocês ainda são contra a chegada dele ou mudaram de opinião? Não tem nenhum problema, tá? Mudar de opinião. Que bom, mudar de opinião faz parte, é sinal que você repensa suas decisões, os seus pensamentos, enfim. Quero a opinião de vocês em relação a isso. E por falar em seleção, galera, o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, foi cortado da seleção brasileira, tá? A curiosidade é que em seu lugar não vai ninguém. O Ancelotti não chamará nenhum outro lateral esquerdo, até porque ele já tem 2, né? Se eu não me engano. É isso mesmo, ele já tem 2, então Caio Henrique e quem é o outro? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar a lista aqui. Enfim, ele não vai chamar ninguém. Para a vaga do Joelinton, volante, ele chamou o Jean Lucas. Aquele Jean Lucas, cria do Flamengo, que hoje está no Bahia, a primeira vez que ele é convocado para a seleção brasileira. Parabéns ao Jean Lucas, eu particularmente sempre acompanho o futebol dele. Torço muito por ele, porque é uma baita pessoa, um baita jogador, inclusive. Uma família maravilhosa. Abraço para todo mundo lá do Jean Lucas. Vamos lá, galera. Próximo assunto. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Olha essa informação, tá? Deixa eu pegar o crédito aqui. Máquina do Esporte, eu acho que é. Não, né? É isso, Máquina do Esporte. Foi quem trouxe a informação aí. Uma informação extremamente curiosa e eles são especialistas em marketing do futebol, tá? Informações sobre marketing envolvendo futebol, clubes, enfim, patrocínios. E eles trouxeram a seguinte informação. Flamengo transforma anúncio de Emerson Royal em parceria com Clash Royale. No anúncio da contratação, o clube associou o nome do jogador ao universo do game, apresentando-o como uma carta épica. A repercussão despertou o interesse da Supercell, desenvolvedora do jogo, em fechar parceria com o Flamengo. As partes assinaram um acordo até o fim do ano. O acordo prevê conteúdos nas redes sociais do Flamengo e na Flamengo TV, além de ações com vídeos no telão do Maracanã, microfones personalizados e ambientação temática no vestiário do clube, com destaque para o espaço destinado ao uniforme de Emerson Royal. Gente, isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui é sensacional, de verdade. Muito maneiro o que fizeram. Parabéns às pessoas do Flamengo que conseguiram esse contrato. Confesso que eu não sei valores, o site também não trouxe valores, mas, gente, isso aqui é um absurdo. Olha como o Flamengo faz dinheiro, gente. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Inclusive, vai fazer dinheiro com mais uma boa venda na minha concepção, porque o Matheus Gonçalves está sendo vendido pelo Flamengo para o Al Ahly da Arábia Saudita. É isso mesmo, Matheus Gonçalves vai jogar no futebol árabe, mas por pouco ele não foi para o futebol russo. Sabe por quê? Flamengo e CSKA chegaram a trocar documentos, minuta de contrato, para poder acertar a venda. E, gente, eu sabia disso tudo, mas um dos empresários do atleta falou: Vene, calma, deixa a gente assinar com a Al Ahly e aí você solta a notícia. Só que hoje o portal Léo Dias acabou soltando que o Matheus Gonçalves está sendo vendido ao Al Ahly. E ele botou na informação 8 milhões de euros. Eu tenho uma informação diferente em relação ao valor. Primeiro eu vou trazer os bastidores envolvendo a situação do CSKA.
O CSKA havia acertado com o Flamengo a compra de Matheus Gonçalves por 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. O jogador ficaria com 10% e o Flamengo com 20% de uma venda futura. Beleza, trocaram documentação, minuta, tal, vai ser tudo assinado. Em cima da hora chega o Al Ahly, da Arábia Saudita. E o Al Ahly ofereceu 8 milhões de euros por 100%. O Flamengo falou, não, a gente vai estar com uma venda aqui de 7 milhões de euros por 70% para o CSKA, a gente prefere o CSKA. Mas a proposta do time árabe era melhor para o jogador. Aí ficou esse embate aí nas últimas horas. E nessa quarta-feira, o que o Flamengo conseguiu? Uma proposta maior do Al Ahly. O Al Ahly vai comprar o Matheus Gonçalves por 100%, 9 milhões de euros, e o Flamengo ainda tem direito a receber bônus futuros em caso de metas batidas. Ou seja, o Flamengo vai ganhar aí, fazendo uma conta rápida, tá? Aqui, ó, vamos lá. O euro hoje tá 6,40. 6,40 vezes 9. 57,6 milhões de reais. Vamos arredondar para 57 milhões de reais. E ainda tem direito a metas, a bonificações, essas que eu ainda não consegui descobrir, e assim que eu souber vou trazer para vocês aqui. E por que eu acho que é uma baita venda? Eu preciso ser coerente. O jogo do Mundial Sub-20 mostrou porque ele não terá oportunidade no Flamengo. Não é um jogador intenso, não conseguiu ter intensidade, não conseguiu ser decisivo diante de um Barcelona Sub-20. Pelo contrário, ele jogou até mal, segurando muita bola, prendendo muita bola. Lá no Maracanã, e eu estava lá, tinha gente vaiando o Matheus Gonçalves. Veio a penalidade máxima, inclusive ele perdeu um pênalti. No time profissional, ele não seria mais utilizado, tanto é que ele seria vendido ao Cruzeiro por 3 milhões e meio de euros por 50%. E essa venda só não saiu porque a repercussão foi extremamente negativa quando vazou. Aqui no canal Vini Casagrande, peço desculpa, esse é o meu papel. Na verdade foi até uma boa, né? Porque o Flamengo ia fazer uma venda ruim para o Cruzeiro. Mas, enfim, em cima da hora apareceu o Al Ahly da Arábia Saudita e vai levar o jogador vai atuar lá no futebol árabe, muita gente questionando isso. Eu vou ser bem sincero, gente, assim, eu não sei quanto que ele vai ganhar lá, tá? Mas provavelmente não será um salário baixo, será um salário bem alto. Ele tem apenas 20 anos. Eu não dou 3 anos para um clube brasileiro, ou até menos, um clube brasileiro chegar e repatriar esse jogador. É um jogador que tem muito potencial, mas no Flamengo ele não terá oportunidade. Tal como o Lohan, por exemplo, que está sendo emprestado com uma obrigação de compra ao Pisa da Itália. A obrigação é essa: se ele disputar 50% das partidas como titular durante o empréstimo de um ano, o time italiano é obrigado a pagar ao Flamengo 4 milhões de euros por 50%, o Flamengo mantém 50%. O Flamengo está certo em negociar Lohan, tem que aproveitar o momento, porque com o passar do tempo eles só vão se desvalorizar. O Flamengo agora busca alternativas para Vitor Hugo, Michael e Juninho. São os 3 próximos que o Flamengo quer negociar. Entre aspas, eles estão na vitrine. E aí, quem vai levar, quem vai comprar ou quem vai pegar por empréstimo? Diz aí. Vamos ver quem será. A gente vai ficar aqui ligado, acompanhando para trazer todas as informações para vocês. Tamo junto, galera. E um jogador que vinha tendo muitos problemas físicos recentemente, tá tendo um ano mágico, né? Que é o Arrascaeta. O Arrascaeta tá surreal. Ele já tem 16 gols na temporada. A melhor temporada dele em gols foi 2019, que ele fez 18. Ou seja, ele vai bater o número de gols de 2019. Ele tá tendo um ano tão bom quanto 2019, tem que ver o que ele vai ganhar, né? Se ele vai ganhar título ou se ele não vai. Pra gente dizer depois, foi tão boa quanto, foi até melhor, não foi, diante do que ele fez em 2019. E impressiona porque o Arrascaeta nos últimos 2 anos foi muito irregular, tinha muitos momentos, muitos problemas físicos, muitas vezes no departamento médico. E aí, o Arrascaeta, ele chegou no último jogo a 78 assistências no Campeonato Brasileiro. O uruguaio se tornou o maior garçom, né, o maior assistente da história da competição desde que a estatística começou a ser contabilizada, cara. Na atual temporada, a Arrascaeta tem 41 jogos, 16 gols e 13 assistências. Ou seja, é o jogador que deu mais assistências na história do Campeonato Brasileiro, pô.
tem que respeitar muito, porque dizem, se ele fosse muito bom, ele estava na Europa. Isso é uma palhaçada. Pode ser que fisicamente ele não aguentaria o futebol europeu, mas é um cracaço, né, Flávio? Eu acho que nós temos que fazer as nossas valências de acordo com o que a gente tem aqui, né? E aí, realmente, ele não foi cogitado para a Europa, não foi, então não dá pra gente ter essa avaliação. Mas aqui no Brasil sempre funcionou muito. E quando ele se machucou, não tem o que fazer. O Flamengo, quando trouxe o De La Cruz, que deu até crise lá no departamento médico, sabia o que estava trazendo. E o Arrascaeta viveu um momento que dava a impressão que ele não voltaria, né? Que ele não conseguiria jogar mais no nível que está jogando. E agora temos o caso do Neymar também, né? Que é um outro jogador que está com histórico nos últimos anos de condição. Então, quando você traz um jogador, normalmente um jogador que faz diferença na sua posição, às vezes você aceita que ele venha junto com alguns problemas que eu não aceitaria do jogador comum. Mas aí não dá para reclamar. Não dá para reclamar. Nem no caso do Alexandre, nem o Arrascaeta quando ele não jogou. O momento dele é sensacional. Está vendo realmente um momento maravilhoso e é um dos grandes responsáveis pela atual performance do Flamengo, que é um negócio sensacional, muito bom de te ver jogar. Então, realmente o Arrascaeta, ele está num momento mágico e merece todo o respeito. É muito bom ver o Arrascaeta jogar. Pode ser, inclusive, a melhor fase, né, da carreira do Arrascaeta. Se ele chegar à conquista de títulos, é uma fase impressionante. Saiu a notícia aqui, né, que o Bruno até me falou já hoje, que o Matheus Gonçalves ele foi vendido para a Arábia Saudita por 9 milhões de euros. Para o Al Ahly, da Arábia Saudita. Tá? Então, o Matheus Gonçalves foi vendido, foi um jogador que ficou muito nessa, vai ser vendido, não vai pro Cruzeiro, não vai para a Arábia Saudita, o Matheus Gonçalves. Ou seja, não virou, né? Eu sempre tive uma expectativa muito grande desse jogador, quando eu jogava no Bragantino, no Flamengo. Sempre elogiei algumas vezes, mas ele é muito irregular, muito instável. Foi para a Arábia, vai ganhar dinheiro pra caramba, Deus que ajude, é isso que importa para a família dele. Mas como jogador, a carreira dele, ele perde, porque na Arábia não dá, na Arábia não tem futebol. Então ele só se ainda conseguir dar uma volta por cima. Mas de qualquer forma, se ele conseguiu encher bem o bolso, tá com bastante bufunfa, tá ótimo, tá resolvido. É o atual campeão da Ásia e vai jogar esse ano a Intercontinental e a Copa do Mundo de Clubes de 29, o clube, né? Não sei se ele vai estar lá até 29, mas o clube é o atual campeão da Ásia. Dentro da Arábia é uma boa escolha, né, Bruno? É isso. Sim, é um dos times ricos, é um dos times que ganhou tem no fim de semana a Supercopa contra o Al Nassr do Jorge Jesus, do Cristiano Ronaldo. Nos pênaltis, né? O Al Ahly ganhou a Supercopa da Arábia Saudita, verdade, nesse fim de semana. Era o time onde estava o Firmino até a temporada passada, né? Agora o Firmino foi jogar no Catar. Tem lá, brasileiro, tem o Ibanez, zagueiro, e tem mais Galeno, o Galeno, que era do Porto. E o Alexander, do Fluminense, estava lá, agora veio para o Atlético Mineiro. Bom, Raí, Arrascaeta com 78 assistências, maior número de assistências da história do Campeonato Brasileiro. Nesse Brasileiro, 16 gols e 13 assistências, sendo fundamental para o Flamengo ter chegado a 100 gols no Brasileiro. Né? No Brasileiro não, na temporada. É o melhor ataque do Brasil, tá? Em 2025. É o do Flamengo. O Flamengo tem 100 gols em 52 jogos. O Bahia tem 89 gols em 57 jogos, que é o segundo. E eu acho que a tendência é até que o Arrascaeta faça uma temporada superior à de 2019, do ponto de vista de números, né? Até o Felipe foi perguntado recentemente sobre isso, e aí falou, se vai jogar mais ou menos do que em 2019, a gente só vai saber no final, porque os títulos também têm um impacto nisso, né? Mas na corrida dos números ele já tá bem perto. Naquela temporada de 19, ele teve 18 gols e 19 assistências, se não me engano. E nessa já está muito perto desse número, né? Em 2019, 18 gols e 19 assistências. Nessa temporada, 16 gols e 13 assistências. Então ele deve passar aí aqueles números fantásticos. Eu acho que isso tem muito a ver com um posicionamento novo, diferente, que o Felipe Luiz propõe ao Arrascaeta. Em 2019, ele era aquele cara que jogava pelo lado esquerdo, né? Saía do lado esquerdo para dentro. O Flamengo tinha ele na esquerda, Everton Ribeiro na direita e a dupla de ataque, Bruno Henrique e o Gabriel. Dessa vez, ele é o jogador mais próximo do centroavante, que aí pode ser o Plata, o Bruno Henrique, o Pedro, como foi no jogo da segunda-feira. Mas ele tá jogando mais perto do gol, com uma distância menor para percorrer, e isso tem a ver, obviamente, com a questão física dele, e numa área mais decisiva tem sido o jogador mais determinante para o Flamengo. Então também eu acho que, além, é claro, do jogador, que é ótimo, é excelente, é muito bom, tem que se dar muito mérito para essa leitura do Felipe, de aproximar ele do gol, de deixar ele mais perto de uma zona mais decisiva do jogo,
correr menos, para se desgastar menos e para estar mais inteiro para decidir o jogo, né? Então, para mim, esse foi um mérito muito grande do Felipe Luiz nessa arrancada aí do Arrascaeta, que nos últimos anos oscilou bastante e nesse recuperou um rendimento espetacular. Então, acho que tem muito a ver com o que o técnico fez por ele também. É um momento mágico do Arrascaeta e só deve melhorar. Porque o Arrascaeta agora ele tem como parceiros no meio-campo Jorginho e Saúl, pô. Só deve melhorar, porque agora todo o meio-campo do Flamengo tem muita qualidade, né? O Flamengo tem 3 jogadores de muita qualidade, tem o Samuel Lino, que é um ponta de muita qualidade, tem o Pedro, que é um 9 de muita qualidade e que tá voltando, e tem ainda Plata do outro lado, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Ele tem muita gente pra ele jogar ali. E jogadores de velocidade também. Ah, muito jogador bom. Ou seja, Fábio, não tem pra ninguém esse ano, né? Não, vamos ganhar. Aqui, André Pereira fazendo gol de título. Plata, Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino. Vai ser um massacre. Arrascaeta, Saúl, Jorginho. Massacre. Acabou já, né? Já foi. Vocês não sabem o quanto isso me inspira. Vocês não sabem o quanto. Porque se ganhar... Mas a gente tá falando que vai ganhar. Se ganhar... O que nós estamos falando? A gente não tá falando que vai ganhar. Pô. Vai ter risadinha escrota do Bruno. Vai ter Raí Mas querendo a gente tá ser falando que engraçadinho. vai ganhar. Vai ser você, bobão idiota, tendo que aturar o pilhadinho. Vai ter Vampeta perdendo dinheiro, que ele tá me devendo dinheiro. Ele tá me devendo, só que agora ele só paga em crédito. Então já empurrei pro Estudiantes. Ele me deve 100, aquele otário. E eu não vou esquecer. Que ele me deve 100. Porque ele faz isso, ele vai deixando. Aí eu esqueço. Aí eu perdoo. Aí o bobo vira malandro. E o malandro, que sou eu que roubo otário, vira o otário. Ele não me pagou ainda. É bom deixar isso bem claro. Internacional foi eliminado da Libertadores num massacrante confronto com o Flamengo e eu não fui pago. Porque o jogo com a vitória você correu. Ele falou, me dá 3 que eu pego, você correu. Jeito. Você correu. Ele não ia pagar do mesmo jeito. Ele já empurrou o crédito pro Estudiantes. Eu dei. Vai. Bota o crédito pro Estudiantes. E aí, essa reaçãozinha Eu tô curioso pra produção quando isso tudo acontecer, né? Porque ontem a peruca ficou muito boa. Você gostou? Eu gostei. Tem aqui a máscara também do Felipe Luiz. Já tá até guardada. Tá guardada. A peruca. Ontem eu fiz um evento com o Vampeta que a galera falou pra ele, você fugiu do programa, mas não fugiu daqui. Mas ele fugiu até do evento. Ele saiu rápido. Ficou 15 minutos e ó... Ele é arisco. Ele é arisco. Ele é arisco. Quando ele tá na ruim, ele some. Bom, Bruno Prado, Raí, Alexandro baixa de novo no Flamengo. De novo, é aquela típica contratação que a gente pode começar a questionar. Será que estava bem fisicamente para sair da Europa e voltar para o Brasil? Porque quando ele joga muito. Isso não tem o que falar. Agora, olha isso. Ele tá fora do jogo contra o Grêmio, agora, domingo, e o Flamengo divulgou nessa terça que o lateral esquerdo passou por exame de imagem e teve diagnosticado uma lesão na panturrilha esquerda. A tendência é que Ayrton Lucas assuma a posição ou o Vinha, que também vem brigando aí por um espaço no time. Ele foi, inclusive, cortado da seleção brasileira, o Alexandro. Desde que ele foi contratado, há um ano, exatamente um ano, o Alexandro acumula 7 problemas musculares, pô. Em um ano, ele teve 7 problemas musculares. Sem contar a última partida contra o Vitória, ele já perdeu 17 partidas por lesão. Ou seja, já são 18, porque ele saiu no começo do jogo contra o Vitória. São 18 jogos fora por lesão em um ano. E aí eu vou até pedir pro Kaique, são quantos jogos que o Flamengo tem nesse ano? Desde que ele chegou, 52 jogos. Desde que ele chegou, 52 jogos. 18 ele ficou fora. Foram 95 dias se recuperando e ele vai passar aí a marca de 100 dias fora com problema na panturrilha. Aí a minha pergunta, qual é a porcentagem? Vocês que estão com o celular aí na mão, vê pra mim, Bruno, 18 de 52. Qual é a porcentagem? Vê aí também, Kaique. Por favor. De 52 jogos, ele não jogou 18. E aí, já dá pra questionar ou não? Porque também é um cara que quando joga muito, né?
Eu acho que espero pelo menos, né? Quando o Flamengo contratou, ele sabia disso. Porque olhando pro histórico do Alexandro jogando na Europa, ele conviveu com muitas lesões, né? Eu até tô com o site do Transfer Market aberto aqui, eles têm um levantamento bem legal de lesões dos jogadores e jogos perdidos. Então, se a gente olhar aí para as últimas 4 temporadas que ele fez na Europa, 20, 21, 21, 22, 22, 23 e 23, 24, antes de vir pro Flamengo, o Alexandro perdeu aí algo próximo de 50 jogos em 4 temporadas na Europa. É um jogador que se machucava bastante já na Juve. São 34,6%, tá? Muita coisa. Fora. 34,6% de jogos fora é muita coisa. É muita coisa, mas eu acredito que a direção do Flamengo, quando o contratou, tinha esse levantamento nas mãos dos jogos que ele perdeu na Europa. A última temporada completa dele na Europa, por exemplo, a temporada 23-24... 22-23, né? Foi a última temporada completa dele na Europa. Ele perdeu mais de 50 dias com lesões, né? 4 lesões, foram 13 jogos. Na temporada seguinte, 23-24, 15 jogos perdidos, mais 93 dias fora. Então ele é um jogador que nos últimos anos, ele tem tido esse histórico de lesão. Agora, se o Flamengo olhou para isso e acreditou que mesmo assim ele poderia ser um jogador importante pontualmente, tá beleza. O Flamengo tem 3 laterais no seu elenco, o Alexandro, o Matias Vinha e o Ayrton Lucas, né? É claro que o Alexandro é muito melhor que eles, mas é um jogador que se lesiona muito há bastante tempo. Isso não está acontecendo só no Flamengo. Então, o clube provavelmente fez essa avaliação e acreditou que valeria a pena contar com ele mesmo assim. Eu acho muito ruim você ter um jogador que se machuca tanto assim, porque em algum momento decisivo, um momento importante, ele pode acabar ficando de fora, né? E aí você vai ter que contar com outras opções. No caso do Flamengo, as opções que tem no banco de reservas, para mim, são ótimas. O Ayrton Lucas é muito bom jogador, o próprio Vina, que teve uma lesão grave recentemente, entrou muito bem no jogo contra o Bragantino, um outro jogo que ele entrou também foi bem, até não foi relacionado em um dos últimos jogos aí do Flamengo. Então, acredito eu que o Flamengo sabia quando comprou esse pacote do Alexandro. Ele é um jogador que historicamente tem muitas lesões. Bruno. Isso é um fato, ele perde espaço na Juventus muito por isso. E outra, quero saber também se você acha que vale a pena. Vale a pena ter um lateral muito bom quando joga, porque eu realmente tenho dúvida, tá? Sim. No caso dele eu tenho dúvida, porque quando ele joga muito. Ele tem muita qualidade. Sim, ele é muito bom. E mais que fica muito tempo fora, né? Ele tem chance de estar na Copa do Mundo, depende. Foi convocado muito disso. pelo Ancelotti na primeira lista. E na primeira ele jogou, foi titular nos 2 jogos e estava convocado agora, hoje foi cortado, porque se machucou. Dentro do normal, se ele não tivesse tantos problemas físicos, eu praticamente diria que ele era um nome certo para estar na Copa do Mundo. Mas com esses problemas fica a dúvida, né? Vai abrir espaço, por exemplo, para o Caio Henrique ou para o Douglas Santos, um dos dois, pelo menos vai ter chance de jogar agora, e se jogar bem pode ter uma sequência. Mas no Flamengo tem Ayrton Lucas e Vinha, que são bons jogadores, mas eu não acredito que o Flamengo vá manter 3 laterais esquerdos, talvez para o próximo ano. Porque, por mais que o Flamengo tenha dinheiro, são 3 salários altos, e entre eles mesmos, também não acredito que o terceiro vá ficar muito feliz, né? São 3 laterais bons, 3 laterais que têm condição de jogar em times bons. Então, isso aconteceu, era no nível aí, era um pouco mais baixo, mas no início de 24, por exemplo, o Flamengo tinha Wesley, Varela e Mateuzinho, renegociou o Mateuzinho. Tinha o Santos sobrando como terceiro goleiro, negociou. Manter 3 caras de alto nível e experientes, caras que têm mercado da mesma posição, dificilmente vão jogar 2 deles juntos, não acho que é uma coisa que o Flamengo vai manter. Então, um deles vai sair, eu imagino, para 2026. E aí essa questão pode pesar. Eu acho que o Alexandre é o melhor deles mesmo. Acho que é o melhor ainda lateral esquerdo brasileiro. Para jogar numa seleção seria um nome bem confiável, mas tem que avaliar. Entender também como está o Vinha, que é um atleta que ficou com 1 ano praticamente parado. O Ayrton Lucas, talvez muita gente até considere, já ouvi isso de alguns flamenguistas até, ele é o terceiro. Mas o Ayrton Lucas é o mais confiável nesse sentido, da parte física, saudável, mais jovem, não teve uma lesão como o Vinha teve, não tem tantas lesões como o Alexandre. Então o Ayrton Lucas acho que vai ficar. E aí você vai avaliar entre o Alexandre e o Vinha a condição física de cada um. É para se pensar mesmo, ele é muito bom, mas tem muita lesão muscular.